Ou seja, a nossa primeira missão e a nossa missão maior é a santidade. A santidade não é coisa de velho, né? Não é coisa só para quando está perto da morte, não. A santidade é uma coisa que nós devemos buscar todos os dias, porque a santidade ela é a nossa missão maior. Ou seja, ela é uma missão muito maior do que você ser catequista, do que você ser ministro, do que você ser liturgista, tá? A santidade, ela é a missão de todos nós. Todos nós temos a missão de sermos santos, enquanto estamos nesse mundo. Claro que dizer, ser santo significa ser perfeito? Não. Por quê? Quando você vê a história dos santos na nossa igreja, podem ver que nenhum deles eram perfeito. Por quê? Quem que é perfeito? É Cristo. Cristo é perfeito. Por quê? Porque ele é filho de Deus, porque ele tem a natureza divina, né? Mas os santos e nós não somos perfeitos. Então, claro que no rumo à santidade, nós vamos cometer muitos deslizes, nós vamos converter muitos pecados, assim como aconteceram com os santos. Eles também cometeram muitos pecados durante a vida deles, mas eles se converteram e cada dia lutaram e mudaram de vida, né? Então, por isso, hoje, são considerados santos e são inspirações para nós. E por quê? Porque a nossa missão é também a santidade. A nossa missão maior é sermos santos e santas de Deus, mesmo com as nossas limitações e com as nossas imperfeições. Depois, nós temos a igreja enquanto construção material, porque, claro, também tem a sua importância, tá? Já dizer assim, mas os catequistas, você não falou que a igreja somos nós? Sim, a igreja enquanto comunidade somos nós. Mas assim como a gente precisa de um lugar para descansar, né, para reunir com as pessoas quando a gente faz aniversário, a gente não aluga lá um local de festa, não organiza e não prepara, assim também a igreja. É a igreja enquanto construção material. A igreja enquanto construção material é importante porque é o local onde uma comunidade ela vai se reunir. Tá? Então, a igreja enquanto construção material ela também é importante. Esse local ele é mantido através das festas, das rifas e do dízimo, tá? Por isso a importância de pagar o dízimo. Você deve pensar assim, mas por que eu vou pagar o dízimo? Eu não vou ficar sustentando padre, não sei o quê. Não. Primeiro que o dízimo, ele nem chega nas mãos do padre, tá? O dízimo, ele fica na comunidade. Por quê? O dízimo é o dinheiro usado para ser investido na comunidade. E outra coisa que acontece no interior, muitas pessoas, né, inclusive meu pai faz isso, né, que eles vão lá e dão uma prenda. Vão lá e dão uma prenda lá na festa, lá pro santo, né, e diz assim, o meu dízimo é esse aqui. E não, gente, prenda é uma coisa, dízimo é outra. Claro que se você der a prenda lá para a festa, é claro que vai ajudar. Obviamente, você está ajudando a comunidade. Mas prenda é uma coisa, dízimo é outra coisa completamente diferente. Porque, inclusive, o dízimo ele é obrigação de todos nós cristãos. A partir do momento que a pessoa começa a trabalhar, ela precisa contribuir com a igreja e ela precisa pagar o dízimo, tá? Então, dízimo e prenda são duas coisas distintas, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, tá? O dízimo, ele não anula a prenda e a prenda não anula o dízimo. Além disso, em cada comunidade nós temos o CPC, que é o Conselho Pastoral Comunitário, a qual é responsável pelas finanças e melhorias tanto na igreja quanto no salão paroquial.
os cuidados das comunidades de determinada região fica sob responsabilidade da paróquia, onde o pároco, né, que digamos, entre aspas, é o padre-chefe, né, e o vigário paroquial, quando tem, que na nossa paróquia está sem, são responsáveis pelo acompanhamento das comunidades que fazem parte daquela instituição. O que é esse acompanhamento? É celebrar a missa, é fazer batismos, eucaristia, casamentos, atender confissões, aconselhamentos, tá? Então, essas são algumas coisas que os padres fazem em suas paróquias. A diocese, portanto, ela é responsável pelos cuidados e atendimentos das paróquias de uma determinada região. Por exemplo, nós pertencemos à Diocese de Lages, né, que é a diocese responsável pelos cuidados e atendimentos das paróquias da região serrana. Então, a diocese, enquanto instituição, ela é administrada pelo bispo diocesano. Tá? Então, é importante vocês saberem essas diferenças, porque eu já vi muita gente falar, falaram para mim na época de crisma, que antigamente eles faziam crisma no interior, as crismas eram para ser no interior, mas não é mais, né? Então, quando me falaram a primeira vez para realizar a crisma, eu cheguei e disse assim, gente, onde vocês querem realizar a crisma? E daí teve gente que falou assim, na paróquia do Campo Chato. Não, gente. Né? Do Campo Chato, Goiabal, Gugelmin, Fundo do Campo. Não é paróquia, é comunidade, tá? Anotem bem esses termos. As igrejas individuais são comunidades. Paróquia é a paróquia Santa Catarina, a qual nós pertencemos, que é ali ao lado da igreja matriz, tá? Nós pertencemos à paróquia Santa Catarina. As igrejas que tem dentro da paróquia não são paróquias, são comunidades. Então, por exemplo, a igreja Nossa Senhora de Fátima não é paróquia, a igreja São José não é paróquia, a igreja do Goiabal, do Gugelmin, Fundo do Campo, Campo Chato, não é paróquia, é comunidade, tá? Então, tomem cuidado no uso dos termos, certo? A igreja e a opção pelos pobres. A Igreja de Cristo ela é sinal de esperança para o povo sofrido, na medida em que se prega uma sociedade sem justiças e desníveis gritantes, mas com uma igualitária preocupação com o bem de todos, com amor, a partilha, espaço e solidariedade, sinais atuais e irrevisíveis do reino definitivo. Por isso, não só a igreja, porque não adianta a gente cobrar da igreja para a igreja optar pelos pobres se a gente não faz isso. Todos nós, cristãos, temos o compromisso de ser sinal de esperança para os fracos, tornando-se assim bem-aventurados como quem procura viver o Evangelho, preocupando-se com os irmãos e lutando pela paz e a justiça. E aqui eu não estou dizendo só ajuda material, né, de você dar uma cesta básica, né, de você dar comida para um pobre, né, para uma pessoa de rua. Não, nós também temos as pessoas pobres espiritualmente, a qual nós devemos aconselhar com amor, a qual devemos chamar para a igreja. Por quê? Pode ser que exista uma pessoa pobre materialmente, mas que seja rica, digamos, espiritualmente. E pode ser que hoje existem pessoas muito ricas, né, do dinheiro, mas que são pobres de coração, que são pobres na espiritualidade. Ou seja, optar pelos pobres não é optar apenas pelos pobres financeiramente, mas também pelos pobres em espírito. Questão que eles falam, por que a Igreja Católica não vende os ouros que tem no Vaticano e não ajuda os pobres? A Igreja ajuda sim. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Tanto que quem assistiu os encontros, o encontro de novembro e dezembro do ano passado,
Lá eu trouxe lá as tabelinhas, né, de quantas instituições que a Igreja Católica ajudava em cada continente do mundo. Se vocês quiserem, né, ver essa pesquisa novamente, vocês podem estar me solicitando ou um vídeo encontro, né, ou um print ali de repente, né, para que vocês consigam ali observar melhor. E por fim, isso que a catequista já está careca de falar, né, que eu acho que na catequese presencial eu falei nesse assunto pelo menos umas 3 vezes. Em uns 3 encontros eu trabalhei sobre esse assunto, né, que é os 3 pilares da Igreja Católica. A nossa igreja ela tem 3 pilares. Que pilares são esses? Primeiro, nós temos o pilar das Sagradas Escrituras, que nada mais é que a Bíblia, que é onde reúne os ensinamentos de Deus para a humanidade. Tais ensinamentos, tais ensinamentos, eles estão na Bíblia, mas cabe destacar que nem tudo o que Deus ensinou está unicamente presente na forma escrita. E é aí onde entra a sagrada tradição. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, ou seja, do conhecimento da fé que nós devemos ter. Ou seja, lá na era apostólica. Na era apostólica, vocês acham que eles tinham Bíblia? Que a Bíblia lá caiu do céu com zíper, com capinha rosa, capinha azul, cheio de florzinha e coisa? Não, a Bíblia não caiu do céu. Ela demorou anos-luz para ser escrita. Ela foi escrita em países diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Então, até reunir tudo isso levou muitos anos para que a Bíblia fosse formada de fato como ela é hoje. E como isso aconteceu? Como que eles chegaram, né, a juntar tudo ali e escrever a Bíblia? É por meio da sagrada tradição. Foi por meio da tradição que a história foi se passando de geração a geração, até que chegou o momento que as pessoas aprenderam a escrever e essas histórias foram passadas para o papel, que hoje é a Bíblia. E por fim, nós temos o Sagrado Magistério. Aqui o magistério não é o magistério lá dos professores, tá? Aqui nós estamos falando de outro magistério. Magistério é aquele grupo da igreja que recebe a ação especial do Espírito Santo, para que a revelação de Deus não se perca e mantenha sempre fiel. Ou seja, quando foi para criar a Bíblia, né, para montar a Bíblia, o Sagrado Magistério ele foi fundamental. E por quê? Porque ao montar a Bíblia, eles tinham que distinguir o que era ensinamento de Deus e o que era ensinamento puramente humano. Então, como é que eles fizeram isso? Por meio da sabedoria, por meio da iluminação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não teriam conseguido montar a Bíblia. Por quê? E até poderiam montar, mas assim, teria muitas coisas bastante equivocadas. Né? Por quê? Porque sem o Espírito Santo não teria esse discernimento se é ensinamento de Deus ou se é ensinamento dos homens. Então, é por isso que esses 3 pilares eles são muito importantes. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, tá? Agora, como eu estou trabalhando, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp os horários, né, que vocês podem estar mandando mensagem, tá? Um beijo e até o nosso próximo encontro.